Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de aula remota. Sou a professora Laís e nós vamos continuar a nossa caminhada em direção ao conhecimento de gramática da língua portuguesa. Hoje nós vamos voltar ao conteúdo que vimos na semana passada e ampliar um pouquinho os conceitos. O estudo do predicado. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu disse para vocês que o predicado é o termo da oração que contém o verbo. Disse também que, apesar de sujeito e predicado serem chamados de termos essenciais da oração, há situações em que não se tem sujeito na oração. E aí você pode pensar, ele é essencial, mas não tem? Pode ser que não tenha. Porém, não é possível existir uma oração sem predicado. Por quê? Você já sabe. Porque é lá no predicado que tem o verbo. E a gente já sabe que para ser considerada oração precisa ter verbo. E se ele está no predicado, significa que toda oração tem predicado. Nem toda oração tem sujeito, mas toda oração tem predicado. Isso aí deve ter ficado bem claro para vocês. Agora a gente vai ver um exemplo um pouco mais prático para que vocês consigam visualizar esse conceito. Vejamos. O presidente viajou para a França. Quem é o sujeito? O presidente. Qual é o predicado? Viajou para a França. Simples, isso aí vocês já dominam muito bem. A segunda frase diz: choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Qual é o sujeito? Quando tem fenômenos da natureza, geralmente nós não temos sujeito. Então, a gente tem uma oração sem sujeito. Ok. E o predicado? É do verbo chover em diante, ou seja, a frase completa, a oração completa. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. É o predicado. Então, tá aí exemplificado que nós temos orações sem sujeito, mas não sem predicado. Existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. É importante que vocês percebam essa qualificação, tá? Ele diz mais informações sobre o sujeito, ele diz características. Esses verbos, eles são chamados de verbos de ligação. Conceito da aula anterior. Como esses verbos expressam o estado do sujeito? Como servem apenas de ponte entre o sujeito e o seu estado e a sua informação, a sua característica, a sua qualidade, eles são chamados de verbos de ligação. Vamos ver um exemplo? O Brasil é um grande país. Está aí destacado o verbo é. Qual é o sujeito? O Brasil. Qual é o predicado? É um grande país. O que é que eu estou falando sobre o meu sujeito Brasil? Estou dizendo que ele é grande. Essa qualificação de ser grande está bem nítida. E entre a palavra grande e a palavra Brasil, a gente tem um verbo fazendo essa ponte, que é o verbo de ligação. O verbo é, ele mostra um estado permanente e tenham cuidado com ele, porque quando a gente tem questões em que pede para contar o número de orações, às vezes a gente passa despercebido pelo verbo é, que é a conjugação do verbo ser no tempo presente. Então, fiquem atentos. Nota importante, importantíssimo que vocês guardem, porque aí é um novo conceito. Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito lá no predicado. Eu já sei, professor, o que é sujeito, eu já sei o que é predicado. Ok. Então, o que tiver sendo dito pelo sujeito, essa qualificação, essa característica, esse estado, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Vejam, Luísa anda cansada.
Preste atenção. Esse verbo andar não significa andar como uma ação, né? Dar passos. Andar significa que ela está frequentemente cansada. Percebam aí que um verbo, ele pode ser de ligação em uma frase e não em outra. Fiquem bem atentos a isso. Então vejam, Luísa é o sujeito, anda cansada é o predicado. Se eu tenho o sujeito, Luísa, e eu tenho a característica, a qualificação de Luísa, que ela está frequentemente cansada, cansada é a qualidade que eu dou para a Luísa. Portanto, ela é chamada de predicativo do sujeito. Eu tenho aí Luísa, sujeito, anda, verbo de ligação, que está ligando a característica ao sujeito, e cansada, que é essa característica que eu elenquei, se chamará agora predicativo do sujeito. Por quê? Fica lá no predicado. Quando uma oração tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, a gente vai chamar esse predicado todinho agora de predicado nominal. Ok, ampliamos mais um conceito. Professora, eu já sabia o que era sujeito e predicado. Agora a gente vai às diferenciações de predicado. Eu tenho vários tipos de predicado. Agora, o único tipo de predicado que tem verbo de ligação e predicativo do sujeito é o predicado nominal. Por que ele é chamado de predicado nominal? A palavra nominal parece com nome. Exatamente por esse motivo. Porque no predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante é um nome e não um verbo. Por exemplo, lá naquele exemplo que eu dei para vocês, Luísa anda cansada. A palavra cansada é o predicativo do sujeito e também é o núcleo desse predicado nominal. Veja, eu tenho um predicado chamado predicado nominal, que vocês já sabem o que é. Ele é um predicado que tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. E a palavra mais importante do predicado é um nome, é a qualidade, é a qualificação que eu estou dando para esse sujeito. Vejamos, predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, substantivo, adjetivo, locução adjetiva, desculpem. Tipo de predicado em que ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Por isso que ele chama de predicado nominal. Nós temos mais outros dois predicados que são chamados predicado verbal e verbo nominal. Coloquei aqui para que vocês vissem essas possibilidades, mas hoje nós vamos nos ater ao predicado nominal, ok? Vamos ver um exemplo prático? Ela anda feliz. Gente, na questão que eu coloquei na semana anterior, algumas pessoas ficaram com dúvidas no verbo. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Ela anda feliz. Segunda frase. Os jogadores andam pelo gramado. Terceira frase. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Percebam que eu tenho, nas três orações, eu tenho o mesmo verbo. Ele é o verbo andar. Anda, andam e andam. Qual que é a diferença? É que na primeira frase, ela anda feliz, eu não estou falando de andar no sentido de dar passos. Eu estou falando de andar no sentido de ela continua, ela fica feliz, ela está permanentemente feliz. Já na segunda oração que diz os jogadores andam pelo gramado, aí é a ação de andar. Isso faz muita diferença? Faz muita diferença. Por quê? Quando eu estou falando de um estado, né? Quando eu não estou falando de uma ação, esse verbo é chamado de verbo de ligação.
Já quando eu falo de uma ação, esse verbo é chamado de verbo significativo. E aí pode ser transitivo, intransitivo, são outros pormenores. Então vamos ao primeiro exemplo. Ela anda feliz. Qual é o sujeito? Ela. Qual é o verbo de ligação? Anda. Qual é o predicado? É feliz. Esse predicado é formado por uma única palavra que eu chamo de predicativo do sujeito. Desculpem, o predicado é formado por anda e feliz. E aí o núcleo é feliz, que também é o predicativo do sujeito. Vejam aqui que nós temos uma palavra muito importante nesse predicado, que é a palavra feliz. A palavra feliz não é verbo, é adjetivo. E por isso esse predicado é chamado de predicado nominal, porque é um nome. Já no segundo exemplo, diz: os jogadores andam pelo gramado, eles se deslocam pelo gramado. Então, aqui eu tenho o sujeito, os jogadores, e tenho o predicado, andam pelo gramado. Qual é a palavra mais importante desse predicado? É o verbo andar. Se a palavra mais importante é um verbo, aí eu chamo esse predicado de predicado verbal. Na terceira frase diz: os jogadores andam pelo gramado cansados. Sujeito, os jogadores. Predicado, andam pelo gramado cansados. Eu tenho duas palavras bem importantes. É o verbo andar, no sentido de se deslocar, e a palavra cansados, que traz uma característica sobre os jogadores. Então, eu tenho aqui um verbo como importante e tenho cansados, que é adjetivo, como muito importante. Então, se eu tenho um verbo e tenho um nome muito importante, isso significa que esse predicado aí é um predicado verbo nominal. Perceberam aí que um mesmo verbo pode ser de ligação ou não, e a gente tem que ficar bem atentos. Pessoal, eu espero que vocês tenham ampliado um pouquinho o entendimento. Qualquer dúvida já sabem, e para exercitar esses conceitos e os já aprendidos, vocês irão copiar e responder as questões 1 e 2 da página 29, a questão 6 da página 31 e ler uns boxinhos explicativos que tem nas páginas 29, 30 e 31. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.